Primeiro, é um prazer estar com vocês, viu? Eu admiro muito essa categoria e, por incrível que pareça, eu também tenho, eu só não tenho o registro do Cresce, mas eu fiz o exame e fui aprovado. Está lá guardadinho lá, qualquer coisa, né, a gente vai fazer parte. Mas, basicamente, primeiro, agradecendo a presença de vocês, eu sei que é um assunto, geralmente é um assunto maçante, um assunto complicado, mas eu preparei um pequeno esboço, rapidamente, do que vem a ser o plano diretor e como que a gente vê. O processo é um processo extremamente cansativo, feito ao longo de um determinado tempo. Nós fazemos uma pesquisa generalizada em toda a cidade, em todo o município, porque o plano diretor é rural e também é urbano, ele não é mais o conceito que a gente tinha de plano diretor somente da área urbana. Ele tem um contexto maior, ele tem um contexto muito mais amplo, porque ele também trata das áreas que estão ao nosso derredor, né, como áreas de possível implantação de alguns tipos de empreendimento. E esse trabalho foi feito através de pesquisa de vários órgãos, como o SEAD, pesquisas pessoais nossas, pesquisas ligadas a instituições tipo IBGE, etc., fora o nosso trabalho também de geoprocessamento, que foi feito junto da prefeitura, onde nós conseguimos a obtenção de mapas e cartas para nos facilitar o trabalho na área de urbanismo. Infelizmente, o plano diretor existente anterior, ele não teve a sua aplicabilidade, vamos dizer assim, eficaz, né, com eficácia, porque até hoje ainda não existe uma mentalidade de se entender o processo de planejamento, essa gestão de planejamento, como se deve pensar. Na verdade, o poder público ele sempre vai caminhar. Eu digo que o poder público, dentro da maioria das vezes, ele atrapalha, não é? Ele sempre vai a reboque da iniciativa, então ele vai apagando o incêndio. E apaga muitas vezes mal o incêndio, porque ele cria problema. Em vez dele ir antecipadamente à frente, traçando e colocando os mapas para você, sabe, para os empreendedores, para os profissionais da área irem trabalhando e ganhando já, vamos dizer assim, espaço e ganhando tempo, não. Ele trabalha sempre fazendo como se fosse apagando fogo mesmo, um trabalho de bombeiro, pela ineficácia e a ineficiência do próprio poder público. Mas existe um problema muito grave que é diferente da sociedade civil comum, da economia privada. O poder público ele só pode executar qualquer coisa que ele queira fazer mediante uma lei. Não existe outra possibilidade. Tem que haver um documento dizendo: você pode fazer tal coisa assim, assim, assado. Do contrário, ninguém pode fazer nada que não esteja explicitado numa lei. Daí que, por mais boa vontade que tenha o poder público, ou os técnicos, ou quem quer que seja, mesmo a tal da chamada vontade política, você pode ter vontade política. Se você não tiver a lei, você não consegue fazer nada. Então, qual é o objetivo do plano diretor? É fazer com que alguns técnicos fazem aquele trabalho de uma pesquisa grande, traçam alguns mapas, traçam algumas linhas de trabalho baseado na realidade que você encontra no município, e em cima disso, as coisas que são ruins você evita. As coisas que são passíveis de algum tipo de controle, você vai realmente controlar, fazer a coisa melhor. E aquilo que você gostaria que acontecesse, você incentiva. Então, são basicamente essas três ações. Uma de proibição, uma de vamos dizer assim, atenção controlada e uma de implementação. São sempre três, essas várias linhas de trabalho. E o nosso objetivo, quando nós fizemos esse trabalho, foi obedecer o que nós conhecemos como o Estatuto das Cidades. E nisso se fala muita bobagem, né? Falou-se muito que Araçatuba tinha que ter o seu Estatuto da Cidade, e fala-se muita bobagem. Estatuto da Cidade é um nome, é um apelido de uma lei federal que trata vamos dizer assim, dessa revalorização do município como órgão central da administração política do Brasil. Ou seja, traz ao município o direito dele administrar os seus próprios negócios.
Bom, vamos lá. Então, dessa maneira, o município volta a ter o poder de trabalhar isso. O governo federal, quando fez esse Estatuto das Cidades, ele propôs uma mudança de paradigma, uma mudança de mentalidade no processo. Ele quis trazer aquilo que nós chamamos de participativo para o contexto. E isso, naturalmente, traz um pouco de trabalho. Ela dá trabalho porque o participativo exige reuniões, o participativo exige você ouvir. Então, não é mais um trabalho que a gente faz de cima para baixo, em termos de enfiar a boca abaixo da própria população e da sociedade civil. Não, é diferente. É um trabalho que, concomitantemente, a partir da ideia dos técnicos, mas também tem a participação da sociedade civil. Agora, vocês podem me perguntar assim, mas e a participação da sociedade civil? Eu pergunto para os senhores, onde estava a sociedade civil nesse processo? Porque nós fizemos uma série de reuniões em todos os bairros, tratando de assunto, só que no bairro, você sabe que o nível de detalhamento que você vai trabalhar no bairro com a população é o buraco que tem na rua, é o mato que tem do lado da casa dele e a escola que está faltando. Mas as grandes linhas gerais, a gente não conseguiu discutir. Nós fomos discutir isso num fórum que nós fizemos, e esse fórum também, algumas pessoas foram, nós montamos o trabalho, mas mesmo assim, a sociedade civil organizada não participou com intensidade. Por quê? Porque, historicamente, nós não temos esse tipo de comportamento. Então, sempre vai ficar difícil para o poder público conseguir essa participação. Para os senhores terem uma ideia, nós temos agora, vocês veem muito falar sobre conselhos, não veem muito conselho disso, conselho daquilo, conselho daquilo. O que é isso? Nada mais é do que o poder público pedindo a colaboração da sociedade civil, organizada ou não, no sentido de patrocinar um aconselhamento para a administração pública, para ela evitar de, vamos dizer assim, de fazer muita bobagem. Por quê? Porque hoje, dentro da nossa vida, a complexidade das estruturas econômicas, sociais, físicas, territoriais e tudo mais, né? Isso aí criou um problema que as pessoas não são mais donas da informação de uma maneira como era antigamente. Então não existe mais o homem enciclopédia que sabe todas as coisas. Ele precisa da colaboração dos outros. E mais do que ninguém, quem está dentro do processo é que sabe dizer aquilo que está sentindo. Se eu, por exemplo, sou médico, se a pessoa não chega e fala o que está sentindo, ou pelo menos mostra alguma coisa, como é que eu vou conseguir avaliar aquilo que está se passando? Eu tenho que fazer, quer seja um exame exterior, visual, de acordo com a minha experiência clínica, ou eu tenho que pedir grandes exames de profundidade, que vão me trazer elementos que estão escondidos no organismo da pessoa. É mais ou menos por aí. Então, o plano diretor, ele tem essa característica, ele tentou fazer esse grande, abarcar essa grande esfera de ação. É muito complexa. E nós tentamos fazer isso, nós achamos que nós conseguimos alguma, principalmente porque a função do plano diretor, dessa lei que é o plano diretor, foi criar instrumentos legais para que a coisa pudesse acontecer. Então, uma coisa vocês podem ter certeza, isso é o início de um processo. Isso é o início de uma gestão de planejamento. Isso é o início de um processo de trabalho, que nunca acabou agora. Só começou. E esse processo é um processo que vai contar com a participação da sociedade civil organizada, por exemplo, os conselhos de classe, como a de vocês. Então, nós trabalhamos com os engenheiros e arquitetos, nós trabalhamos com vocês, nós trabalhamos com a OAB, nós trabalhamos com outras sociedades, outros grupos, outros conselhos, para poder conseguir fazer com que isso vá se implantando. Mas é necessário a gente saber, deixa eu só pedir para o meu assessor, é isso aqui, né? É aqui mesmo? Vamos ver. Aí. Então, nós temos, para a execução do plano, então nós temos duas coisas. O problema todo é uma exigência legal. O município teve que fazer isso.
teve que fazer isso. A Lei Federal 10.257, de 2001, ela deu um prazo estabelecido de 5 anos. Aí vocês vão falar assim, mas se foi em julho, por que em outubro? Porque ela teve uma fase em que ela foi válida a partir do dia 10 de outubro de 2001. O nosso plano foi aprovado dentro desse, um pouco antes, e nós estamos com o nosso plano aprovado dentro da lei, absolutamente correta em termos de prazo. Agora, na legislação estadual que já existia, né, já era obrigatório o plano, era um outro tipo de plano, mas já existia. No caso da lei federal, só os municípios acima de 20 mil habitantes. Nós temos o caso aqui de um participante da cidade de Havaiandava que tem mais ou menos 10 mil habitantes. Eles não têm a obrigatoriedade pela lei federal, mas pela lei estadual, Havaiandava também vai ter que fazer seu plano diretor. É óbvio que vai ser um outro nível de plano diretor, como é diferente de uma cidade como São José dos Campos, como é o caso de Campinas, como é o caso da própria São Paulo e Grande São Paulo. Então, o nível de complexidade é que vai mudar. Então, dentro desse princípio, nós gostaríamos, eu não sei se, basicamente, isso aqui, na verdade, esqueci o termo agora, uma transcrição da própria lei. O artigo 1º da nossa lei diz o seguinte: os agentes públicos, privados e sociais responsáveis pelas políticas e normas explicadas neste plano diretor devem observar e aplicar os seguintes princípios. O plano diretor, ele tem essa coisa, ele é ele é cheio de normas, tá? Ele é cheio de normas, e essas normas têm que ser obedecidas. Então, por exemplo, promoção da justiça social, da erradicação da pobreza, da erradicação da exclusão social, da redução das desigualdades sociais e regionais. Promover a cidade sustentável. O que é a cidade sustentável? Uma cidade que não cria problema, né? Então, nós temos uma série de coisas que nós entregamos para vocês, um papelzinho aí, que tem uma série de palavrinhas definidas para vocês poderem entender o que muitas vezes são escritas na legislação que a gente não entende. Ninguém é obrigado a saber o que é sustentável. Todo mundo fala, mas muitas vezes as pessoas não sabem o que falam, né? Então tem uma série de coisas para vocês darem uma olhada nisso aí, para ficarem mais tranquilos, né? E a gente poder conversar de uma maneira mais tranquila. Mas, de qualquer maneira, promover a cidade sustentável para todos, valorizando os aspectos relativos à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho, ao lazer, para as presentes e futuras gerações. No terceiro, eu coloquei como que eu digo, um negrito, obrigado, hein? Respeito às funções, respeito, ou seja, todos devemos ter respeito às funções sociais da cidade e à função social da propriedade, que é um grande problema nessa história, porque aí nós não podemos deixar de ter uma característica petista na linha geral da apresentação do Estatuto da Cidade. Ou seja, a função da propriedade hoje, mesmo a minha propriedade, ela tem mais importância na função dela socialmente falando do que ela privativamente falando. Queiramos nós ou não, o contexto social tem mais valor do que o contexto particular. Sempre, o contexto social vai ter sempre mais importância. Eu tenho uma casa e precisa passar uma rua. Então, eu não vou ter escrúpulo nenhum em abrir essa rua através de uma desapropriação. Obviamente que a legislação hoje facilita, que a pessoa tem que receber na hora, tal, não tem aquela coisa de ficar pagando lá atrás e tapear a pessoa com preço de qualquer jeito. A avaliação é atualizada, mas a função social da propriedade tem mais importância do que a função privada. Isso em todos os sentidos. Então é muito importante que a gente entenda aqui, eu vou detalhar aquilo para vocês. O quarto item é outro assunto interessante. Olha lá. Recuperação dos investimentos do poder público, de que tenha resultado a valorização de imóveis urbanos. É o que nós chamamos de especulação imobiliária. Vocês são experts nisso, né? O que é, né? É aproveitar-se da valorização latente de um determinado empreendimento em função de benfeitorias que acontecem. Agora, isso aí, essa legislação vai exigir uma contrapartida, sem dúvida alguma,
do poder privado, da economia privada. Vai haver essa contrapartida. E aí, isso aí que nós vamos ter que trabalhar e vamos ter que detalhar. Para isso, a participação de vocês dentro desse processo de hoje em diante, que apenas começou, como eu falei, ainda não está detalhado na totalidade, é fundamental a participação dos profissionais dessa área para poderem fazer a sua colaboração e, inclusive, o poder público não fazer uma lei de cima para baixo, goela abaixo da população. Vocês são os representantes disso aí. Vocês são as pessoas que estão diretamente ligadas com a produção e vamos dizer assim, a comercialização desse bem, que é o bem imobiliário. Então, o outro seria a universalização da mobilidade e acessibilidade, que é um outro assunto também, todo mundo tem direito de ir e vir, né? Priorização do transporte coletivo ao não motorizado, né? Organização da circulação, preservação e recuperação do meio ambiente natural, fortalecimento, um nono ali, fortalecimento do setor público. Olha lá, recuperação e valorização das funções de planejamento. Articulação e controle da política urbana. Existe o seguinte, durante muito tempo, eu estou na prefeitura há 30 anos, né, tentando falar desse mesmo assunto há 30 anos. Esse é um assunto que já deu muito pano para manga, muitos problemas. Se nós tivéssemos feito a legislação, olha lá, se nós tivéssemos deixado acontecer a legislação de uso de solo, que já tinha acontecido e aprovada numa determinada época, hoje nós não teríamos problemas que nós temos em Araçatuba hoje, de problema de vizinhança. Porque tem uma coisa, gente, quando a gente não trata do vizinho aqui, ele pode virar um problema para mim. A legislação urbanística tem isso. Ela muitas vezes pode ser dolorida no início, mas ao longo prazo ela vai trazer benefício para todo mundo e para mim. E preservar o meu patrimônio. Porque ele vai garantir a qualidade continuada das características daquilo que eu projetei. Então, para um profissional da área de vocês, que vão fazer o empreendimento, é importante que vocês tenham a tranquilidade de que ao lado daquele empreendimento não vá se fazer uma indústria. Hoje em Araçatuba nós não temos legislação que proíbe isso. Por quê? Porque a nossa legislação de uso de solo foi cassada. E ela já estava inclusive aprovada. Uma excelente lei. Agora, sem dúvida que ela vai limitar. Porque toda legislação ela vai sempre limitar. Por que limita? Quando a gente constrói um dique, o que a gente faz com o rio? A gente não delimita? O que acontece? Ele cria uma pressão e a gente pode gerar energia através dessa pressão dessa água. Tudo aquilo que a gente consegue conduzir dessa maneira, organizadamente, nós conseguimos dar uma direção melhor no andamento do processo. E esse é o objetivo. Então vai haver vamos dizer assim, esse fortalecimento, essa recuperação dessa obrigação de uma função administrativa, ou seja, o poder público vai ter que assumir a sua responsabilidade de direção desse processo. E aí estimular o surgimento de novos negócios. É óbvio, não é? Porque ninguém está aqui para brincar, ou seja, nós temos que trabalhar, ganhar dinheiro e etc, etc. Nós temos só que detalhar o que é a função da propriedade, rapidinho, né? Olha lá, a propriedade cumpre sua função social quando atende simultaneamente, ou seja, tem que atender quase tudo ao mesmo tempo, né? Então, a necessidade do cidadão quanto à qualidade de vida, o acesso universal aos direitos sociais e desenvolvimento econômico. A compatibilidade do uso da propriedade com a infraestrutura. Aqui, como é que era o... Como é que eu pegaria aqui para ficar vermelhinho? Não, aqui passou. Está no vermelho. Não sei fazer isso, não. Para voltar, como é que faz? Aqui, pronto. Depois a gente vê. Então, na verdade, a compatibilidade do uso da propriedade com a preservação da qualidade. E o quarto, a compatibilidade do uso da propriedade com a segurança.
A função social da propriedade urbana, elemento constitutivo do direito de propriedade, que é o que vocês trabalham, que é objeto de trabalho de vocês, né? É a propriedade particular, tá? Propriedade da pessoa. Direito de propriedade. Deverá subordinar-se às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas nesse plano diretor. Então já existe uma direção a seguir. Nós vamos ter que aprender como que nós vamos trabalhar. Uma coisa que é importante, essa lei não engessa ninguém, viu? Ela não engessa. Pode pensar que engessa, mas não engessa. Ela protege o seu investimento. No caso, a função social da cidade, olha lá, para garantir o cumprimento, a função, nós temos uma função, a cidade tem uma função. Ela tem que garantir certas atividades para ela poder funcionar, senão ela não tem sentido. O que adianta uma cidade que eu não consigo andar, que eu não consigo ir de um lugar para o outro, que eu não consigo, se eu não tenho a água para mim poder... Qual é a função da cidade? É organizar uma série de atividades para que a gente, um perto do outro, consiga elaborar umas outras atividades, que são atividades culturais, industriais, produção, venda, comércio, etc. E, então, na verdade, o poder público tem que fazer o quê? Promover política pública, mediante um processo permanente de gestão democrática. Está vendo quanta palavrinha difícil? Eu duvido que vocês tranquilamente entenderem isso aqui. Promover políticas públicas mediante um processo permanente de gestão democrática da cidade e de participação popular. Nós temos que começar aqui com alguns... Nós vamos detalhar o que seria isso. De qualquer maneira, vamos só ler e depois a gente explica. Ampliar a base de autossustentação econômica do município, ou seja, o município tem que se virar. Ele tem que ser autofinanciável. O que eu tenho dito é que hoje, os senhores profissionais dessa área estão fazendo algumas maravilhas aí, e vocês não estão nem entendendo por que vocês estão ganhando dinheiro. Eu disse o seguinte há alguns dias atrás, que apesar do poder público, Araçatuba tem futuro. Porque a coisa está caminhando de um jeito que espreme. Sabe quando uma coisa vai expandindo, assim, aquela bolha assassina, aquele negócio que vai saindo fora do copo? Você não tem jeito de segurar. Não tem mais jeito. Esse monte de investimento aqui, não foi ninguém que trouxe. Quem que trouxe? Foram os senhores? Foi o governo? Não, não foi. Foi a economia. A própria economia em si. Ou seja, não tem mais jeito. Ou nós nos adequamos, ou nós caímos fora. Então é o seguinte, essa base de autossustentação nós temos que organizar. Senão vai virar uma coisa. Há 20 anos atrás, nós falávamos da zona da represa aí, não é? Não tinha ainda, né? Há 30 anos atrás, nós só tínhamos o Tietê antigo, né? A gente falava das represas, a coisa no futuro, né? Aí aconteceu, a represa encheu. Aí também, no futuro, a gente fala, quem sabe tivesse loteamentos na beira. Foi ou não foi? Aconteceram os loteamentos, não tinha regulamentação. O que aconteceu? Os loteamentos são irregulares. Ou seja, novamente, o poder público a reboque da iniciativa privada, criando problema. De qualquer maneira, os outros, nos outros são todos assim, na verdade, são pontos que são pontos éticos de comportamento. Ou seja, a cidade, o poder público tem que fazer funcionar dessa maneira, senão não funciona. Por que a gente falou sobre os nomes lá, né? A gente podia... deixa eu só ver um negocinho aqui. Opa, isto. O que a gente chama de política, né, gente? A gente não sabe o que é isso. A gente fala política, já pensa, político, tudo ladrão, né? Não é assim que funciona? Acontece que o termo político nada mais é do que é onde a gente classifica todas as ações que se executam em todos e quaisquer níveis. Tudo que você faz com o objetivo de promover as relações sociais, o desenvolvimento da sociedade como um todo. Tanto para a produção, como para a educação, como para tudo, para a preservação de saúde. Toda ação que você faz nesse sentido é uma ação política. Política é a arte de você estar fazendo o trato nessas coisas. E quando nós chamamos de políticas públicas, é exatamente formar ou propor uma série de ações para poder atender determinados objetivos.
Então, a gente quando fala falta visão política, falta isso, visão dessa política. Muitas vezes a gente fala assim, a pessoa tem vontade política, tem vontade, boa vontade de querer fazer alguma coisa. Mas se ela não tem a visão política, ela não vai conseguir gerar isso, se transformar em atitudes, em ações. Então, no caso, as políticas públicas, elas podem, ela vai naturalmente que a política geralmente é caracterizada pelo poder público, pela ação do poder público, mas a iniciativa privada também tem um componente importante com isso, porque ela vai responder a essa política pública proposta. E por isso que hoje pode se associar e tem uma série de outras coisas. Desses instrumentos que foram propostos no plano, então esses instrumentos da política urbana, para poder organizar essa cidade, nós teríamos o seguinte, que é o artigo 8º da lei. A política urbana é realizada por meio dos seguintes instrumentos: planejamento e gestão, organização, proposição de objetivos, de regras, e isso tudo no papel não funciona nada, tem que fazer a gestão. A gestão, o que é então? São todas as ações que você vai promover para poder tornar prático e execuível aquilo que foi proposto no seu planejamento. Se você não fizer a gestão, você não consegue resultado. Planejamento sozinho não funciona. Gestão sem planejamento não funciona. Tem que ser planejamento e gestão. Essas duas coisas têm que caminhar. A outro item seriam os institutos tributários e financeiros, porque sem isso o poder público não funciona. Precisa ter recurso. Precisa ter recurso financeiro, tudo direitinho. E os institutos jurídicos, urbanísticos e administrativos, que são vamos dizer assim, como que a gente vai fazer isso funcionar? E aí nós vamos ver agora. Então é interessante. Isso é importante porque eu acho que, pela brevidade do tempo e pela própria... pela vastidão do assunto, eu acho que esse assunto não vai dar para a gente terminar. Mas... esses 3 pontos são fundamentais para a gente entender. O planejamento e gestão, né? Então nós teríamos que ter o plano diretor. Vamos dizer, nós já temos o plano diretor. Legislação de parcelamento de solo. Nós já temos. É a lei de loteamentos. Bem ou mal, ela está feita, está funcionando. Já temos também a legislação de loteamentos para a beira do rio. Então, uma série de outras coisas já estão acontecendo. Uso e ocupação de solo, nós não temos. Edificação e obras e posturas nós temos. Edificação e obras nós adotamos o Código do Estado de São Paulo. Queira ou não, dá para quebrar um galho. Mas também nós precisamos fazer o nosso. Zoneamento municipal. Esse zoneamento municipal, aqui tem 2 características, tanto o zoneamento tributário como o zoneamento propriamente do uso de solo. Então aí está meio repetitivo. Plano plurianual, nós temos, mas ele não é participativo. E ele tem que estar, hoje, encaixado no plano diretor, com as metas do plano diretor. O pessoal também, a gente precisa fazer um trabalho desse junto da própria organização. Tá? A pessoa pensa que o plano, ele é como um livro, é como se você comprasse um livro e deixasse o livro dentro da sua prateleira. Ele tem alguma finalidade? Ele só vai ter finalidade se você abrir, ler, estudar e aprender e usar. Mesma coisa. Lei das diretrizes orçamentárias de orçamento, gestão orçamentária participativa. Isso, por exemplo, essa questão participativa nós não temos nada. E hoje, sem isso aí, nada mais vai acontecer no poder público. Tudo que se fizer hoje em política, você vai ter que fazer o participativo. Planos, programas, projetos setoriais, ou seja, todo esse material nós estamos dentro do planejamento e gestão. Nós temos que preparar essas leis. Na parte de institutos tributários e financeiros, nós temos os tributos municipais diversos que nós temos, o imposto sobre propriedade predial, o IPTU, taxas de tarifas públicas, a contribuição de melhoria, que é uma coisa tremendamente bem pensada e que nunca conseguimos usar em Araçatuba. Nunca. Está aí o Beto, que foi secretário. Nós nunca conseguimos fazer a cobrança de contribuição de melhoria. O que é a contribuição de melhoria? É uma coisa lógica. Quer ver? Vou dar um exemplinho simplesinho para vocês aqui.
Vocês têm as propriedades, vocês estão nas suas propriedades, aí cada um... Tá. Eu vou fazer essa reforma aqui. Eu vou colocar o carpete aqui, vou trocar o carpete, vou colocar isso aqui, vou pintar isso aqui, vou deixar isso aqui uma maravilha. Quando eu faço isso aqui tudo, o que aconteceu com a propriedade de vocês? Sem dúvida valorizou, correto ou não? Nada mais justo de que essa valorização indireta, que a gente chamaria antigamente, né, especulação imobiliária, mas não é, é a valorização de um bem em função do investimento. A contribuição de melhoria é o cálculo teórico-científico do benefício que cada um de vocês tiveram. Os que estão mais próximos, um tipo de benefício. Os que estão mais distantes, um outro tipo de benefício, mas também tiveram benefício. Mas para isso tem umas regras para fazer. E a incompetência do poder público é tão grande que não consegue nem fazer isso. Então, em todos os casos, nós não conseguimos fazer essa cobrança. E é um recurso que já está há mais de 20 anos proposto, né, para poder recuperar um pouco dos investimentos públicos. Agora, quando você pega e você faz isso, você tem que ter uma administração com uma gestão tão eficiente que ela possa ter tudo no papel, escrito aonde ela vai gastar o dinheiro que for entrado disso aqui. E não gastar em qualquer lugar, como acontece. Que entra tudo dentro de um balde lá e dali faz o que quiser. Ou seja, o que está acontecendo? Está havendo um processo de organização técnica do planejamento no Brasil, hoje. Está havendo. E vai melhorar, ou seja, vão haver possibilidades de você ter instrumentos de controle da própria administração pública. Quer ver um? Lei de responsabilidade fiscal. Não se pode mais fechar o ano com despesa maior do que receita. O prefeito vai para a cadeia. O governador vai para a cadeia. É assim que funciona. E isso está funcionando? Está funcionando sim. Porque quantas e quantas vezes que vocês viram na história da nossa cidade, as pessoas deixarem para os outros pagarem. E isso aí é E ainda falava assim, isso aí que é inteligente, né? Eu faço tudo, fico bonito e deixo para o outro pagar. Aí chega, você está com a prefeitura completamente falida, como hoje nós temos hoje uma estrutura municipal completamente, sabe assim, dilapidada. Porque vocês também sabem que um imóvel que não tem manutenção, o que acontece? Ele se deteriora. Então, é isso aí. De qualquer maneira, nós tínhamos que ter aquilo, inclusive, fundo de habitação e desenvolvimento urbano, que nós não temos. Fundo seria um tipo de um depósito, desse dinheiro em depósito. Tudo é colocado direitinho. Vai ter que ser feito isso de uma maneira extremamente clara e objetiva. Todo mundo tem que saber. E o outro seria os institutos jurídicos, urbanísticos e administrativos, que faz parte, então, dos instrumentos que nós poderíamos estar discutindo melhor dentro da área de vocês. Que seria parcelamento, edificação ou utilização compulsórios. Isso é um assunto sério. Então, o que é isso? Aí é que eu vou, talvez, perder um pouquinho mais de tempo aqui. Por que é importante? Porque quando você tem um imóvel acima de 1.000 metros quadrados, aqui tem o meu ponto, né? Andréa Barreto, eu não apresentei a Andréa Barreto, desculpe, né? Engenheira civil, trabalha conosco, né? Chefe da divisão de planejamento lá da prefeitura, de controle lá dentro, tem sido uma companheira extremamente dedicada, tá? Eu estou aqui, metade desse grande trabalho nosso aqui, se não fosse a competência da Andréa, muita coisa não teria acontecido. Ela é extremamente engenheira mesmo, né, Betão? Aprendeu, foi fazer orçamento lá no Betão, né, Betão? E aí é o seguinte, então, utilização compulsória é o seguinte, se você tem um terreno de 1.000 metros quadrados, está na lei, e tem mais um tempão lá que você não faz nada, deixa lá. Quem que está pagando? Quem que está pagando para você ter esse terreno? Todo mundo está pagando. Todo mundo está pagando. E você não está pagando nada mais. Você vai receber uma notificação e você tem que apresentar um projeto de utilização daquele terreno.
O que vai acontecer isso? Você tem um terreno localizado numa área nobre, que tem todo tipo de equipamento. E está esperando o quê? Valorização do quê? Então, existe essa retomada do poder público começar a voltar a ter essa autoridade no sentido. Ninguém está dizendo que vai lá, vai pegar e não vai pagar. Não. Você vai ter um tempo para isso. Você vai receber uma notificação e vai ter um tempo para apresentar o teu trabalho. Tem um prazo, tudo bonitinho, dá para negociar, está tudo certo. Mas você não vai mais poder fazer exatamente o que você gostaria de fazer. Eu vou ter umas galinhas lá. Então não é assim que funciona. Galinha você vai ter, então, é para ter galinha, então você vai ter galinha na área rural, que o uso é rural, papapá, tarará, tarará. Isso tanto na parte de imóveis, por exemplo, desocupados, terreno vazio, como imóveis abandonados. Imóveis antigos abandonados. E nós temos uma série de outros aqui em pontos estratégicos de Araçatuba. Sem qualquer interesse. Né? Segurando o desenvolvimento muitas vezes. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, progressivo no tempo. Então, vai ser proposto, só isso aí, gente, ainda não está detalhado, porque ainda não tem as coisas específicas detalhadas, mas vai acontecer. Então, você vai ter um imposto hoje X, amanhã, no outro ano, mais 2%, no outro ano, mais 5%, e vai subindo. Vai subindo. O prefeito falou uma bobagem no dia que falou assim, que até um dia que o cara perdeu o imóvel. Não existe isso, viu? Né? O valor do imposto não pode exceder. Então, ele vai até 20%, né, do valor do imposto normal. Mas, de qualquer maneira, existe uma sobretaxa de imposto em função dessa desobediência ao uso. Então, vai poder acontecer também. Ou você tem um uso que é desconforme com a vizinhança que você tem. Você recebe uma notificação e começa o processo. Você vai pagando a mais, até você mudar o seu uso. Entenderam? É uma forma de você reconduzir os processos. Desapropriação com pagamento de títulos. Isso aí nós geralmente não nos utilizamos disso, nós fazemos pagamento normal de desapropriação. Né? Hoje não existe mais isso, mas existe essa possibilidade também de títulos de dívida pública. A questão, por exemplo, do tombamento de imóveis e de mobiliário urbano. Nós vamos começar também um processo de tombamento, porque o tombamento, a gente tem muito medo. O tombamento não é nada mais, ele simplesmente garante que aquele imóvel não vai ser mexido de qualquer maneira, ou vai ser descaracterizado para proteger uma determinada qualificação dele. Ele pode ser um imóvel, por exemplo, nós temos uma série de imóveis aqui na região da Bandeirantes dos anos 50. Uma arquitetura excelente, uma arquitetura muito bonita, que poderia ter sido pensado em ser preservada essa arquitetura. Né? Que você pode ter usos assim, comerciais dentro daquelas mesmas estruturas, mas mantendo a característica física daquelas casas, que é uma beleza. Aí vem o pessoal e começa a transformar tudo aquilo lá em lojinha, aquelas coisas, e aí descaracteriza completamente. Então, nós temos essa possibilidade. No áreas especiais de interesse ambiental, histórico, turístico, ecológico, logístico, de transporte aéreo e industrial. Essas áreas nós já definimos, nós vamos mostrar para vocês. Então, são áreas que você vai ter preocupação. Você vai olhar com outros olhos. Então, a área, por exemplo, ligada à região do nosso Tietê aí, são áreas que têm interesse turístico. Por que nós não vamos trabalhar dessa maneira? Não, então não tem problema. Não, nós vamos colocar, então, lá do lado do condomínio não sei o quê, né, que o cara gastou uma fortuna, nós vamos colocar uma indústria. Não é assim que funciona. Para isso você tem uma outra área, sabe, de implementação, de desenvolvimento urbano, e vai assim. Então, tudo isso vai ser proposto. Áreas especiais de interesse social. Sim, áreas de interesse social. Áreas de ocupação urbana inadequada. Tudo isso aí vai estar acontecendo. Nós vamos precisar fazer. Outros conceitos. Concessão de uso especial para fins de moradia. Isso é um assunto muito delicado. Eu acho que nesse caso nós não vamos estar trabalhando. Mas o poder público pode dar o direito ao uso para a pessoa morar numa área que é propriedade pública.
Muitas vezes você não tem outro jeito de fazer. Então, tudo isso é para no sentido de você poder atender à demanda da população. Essa questão de direito de superfície é um negócio tremendo. Vamos dizer que, e aí é um outro assunto que nós temos que ver mais à frente, que eu vou falar para vocês, você pode construir uma determinada quantidade de metros quadrados num determinado terreno. E você precisa de mais terreno. E o seu vizinho tem o direito de construir também, por exemplo. Eu tenho o direito de construir 400 e a André tem direito de construir 400 metros quadrados. Mas o meu prédio precisa de 700. E ela só precisa de 100. Ela é dona do terreno. Então ela grava esse direito. Ela pode vender para mim o direito de eu, no meu terreno, construir 700 metros e ela, no dela, só ficar com 100 metros. Ela vai vender o direito dela disso. Esse direito é tremendo. Por quê? Qual é a função? Por que a gente delimita ou limita a questão de verticalização? É a questão só de infraestrutura, não tem outra razão. Tá? Esgoto, água, tráfego, infraestrutura. A gente chama isso tudo de infraestrutura. Então, quando você coloca muita gente num determinado local, você cria um problema e aí a coisa pode deixar de acontecer. Então, essa modalidade de negociação é uma negociação tremenda, porque você não fica limitado. E você pode comprar o direito de propriedade lá, de superfície, de uma outra pessoa lá. E vai garantir aquilo. É interessante isso. É uma coisa muito interessante, que é uma coisa nova, que é uma coisa que não existia. O direito de preempção é um negócio interessante. Vamos dizer que o poder público tem interesse numa área, uma área qualquer aqui no meio. Então ele declara aquela área com direito de preempção. Ele tem o direito. Se o proprietário for vender, pelo preço que o proprietário for vender, eu, poder público, tenho o direito de ser o primeiro a ser consultado. Então, eu garanto a priorização da minha participação na negociação, pela preempção. Não quer dizer que vai sacanear ninguém, nada disso. Ele vai deixar aquilo, vai ficar válido por um determinado tempo, e ele vai ter a possibilidade. Então, ele tem que ser consultado antes. Aí ele pode dizer, não me interessa, aí pode vender. Está entendendo? Então, é um processo do poder público poder gerenciar. Vamos dizer que ele tem uma escola, e ele precisa de ampliar essa escola. Do lado, tem uma casa antiga em Araçatuba, papapá. Ele declara um direito de preempção sobre aquele imóvel. Não acontece nada, a pessoa continua morando lá normalmente. Mas se ela for vender, ela precisa oferecer para a prefeitura. Pelo preço de mercado, tá? Tudo bonitinho. Ninguém vai tomar prejuízo nisso. Mas ela precisa oferecer. Então, eu tenho só aquela. É aquele imóvel que me interessa, não é outro. Eu preciso fazer a ampliação da escola que está ali do lado, naquele terreno do lado. Então, direito de preempção. Entenderam? A outorga onerosa do direito de construir e a alteração de uso. O que é isso? É o seguinte, todo tipo de modificação de uso que você vai fazer. E aí é importante para vocês. Eu tenho uma área rural. Eu quero fazer um loteamento. Vai mudar de uso, não vai? Você vai submeter à prefeitura. E vai ter um custo disso. Você vai ter que pagar por essa mudança. Esse custo vai lá para aquele fundo habitacional. Esse dinheiro que você recolher em todo esse processo vai ser administrado através do Conselho de Planejamento, que vai dirigir esses recursos para a própria cidade e para a própria população através de projetos habitacionais, projetos de recolocação das pessoas em áreas, tirar as pessoas de área de risco. Ou seja, usar esse dinheiro não para colocar no cofre do governo, tipo CPMF, mas para coisas específicas dentro da área de política social do município. Então, desse direito de construir. Então, na verdade, você vai poder negociar com o poder público.
mas nós temos que estabelecer as regras. Vocês têm que ser consultados. Tá? Então, transferência do direito de construir é outra modalidade. Você também pode fazer isso. Você pode transferir, do jeito que ela vendeu o terreno, o direito da superfície dela, você também pode vender a sua transferência do direito de construir. É muito interessante isso. Pode parecer meio louco, mas não é. Pode parecer meio louco. Mas, por exemplo, em termos ambientais hoje, você sabe que se você tiver que fazer um pagamento ambiental, você pode pagar a ambiental em outro local? Por quê? Porque se você já criar verde lá, é a mesma coisa se você estivesse criando verde aqui. Porque o problema é aumentar a área de verde. É a mesma coisa de você fazer aquele negócio de carbono, né? Você compra, né, os direitos, então a pessoa deixa de produzir carbono, então você pode comprar aquilo, você ganha aquele direito. Ou seja, é uma comercialização meio maluca, mas no fritar dos ovos, lá na frente, funciona. E é o mesmo tipo de espírito. Aí eles também falam de operações urbanas consorciadas, que são operações que vão utilizar a parceria público-privada. Nós vamos estar trabalhando junto disso, consórcios imobiliários. A regularização fundiária. Muitas áreas a gente não consegue resolver. Vide, por exemplo, Rede Ferroviária Federal, no centro da cidade. Nós temos a posse, não temos o título. Entregamos para eles o título, nós temos o título, mas só entregamos a posse, porque também nós não vamos entregar o negócio sem o outro. E a coisa não acontece. Então, precisa resolver isso. A legislação vai permitir. Vai permitir o uso capião, vai permitir uma série de coisas interessantes a respeito disso, para solucionar o problema. Porque tem coisas que são insolucionáveis, legalmente falando. Tem coisas que são insolucionáveis, até o advento dessa lei. Por exemplo, esse uso capião especial de imóvel urbano é uma coisa muito interessante. Né? A gente vai poder fazer isso, porque normalmente você não poderia ter esse uso capião de bem público, né? Então a gente vai poder estar trabalhando isso. Assistência técnica, jurídica, urbanística gratuita para as comunidades. E aí, referendo popular. E aí uma outra coisa que é fundamental aqui, que também é importante vocês saberem. Estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, estudo de impacto de vizinhança e relatório de impacto de vizinhança. Esse é um problema que vai nos afetar diretamente. O que é isso? É o seguinte, impacto ambiental, relatório, é quando você tem uma propriedade ou algum tipo de empreendimento que vai trazer consequências ambientais, tá? Aí você tem que fazer isso aí. É um trabalho grande. No caso do estudo de impacto, isso aqui já era uma coisa que já existia. O estudo de impacto de vizinhança é o seguinte, você vai construir uma casa de espetáculos, tá bom? Uma boate, né? Antiga boate, agora é casa de espetáculos, né? Casa noturna. Então, que tipo de incômodos que você vai ter? Você pode morar vizinho dessa pessoa, aí você está morando ali do lado, o que vai acontecer? Aí eu quero fazer esse empreendimento, eu sou empreendedor de São Paulo, sabe? Eu mexo com esse negócio e tal. Ótimo. Você tem que me mostrar declaradamente como que você vai resolver o problema do incômodo da vizinhança. Mas eu não vou incomodar nada, imagina, não é verdade? Não incomoda. Então, nós temos problema de som, nós temos problema de população usando aquele local, movimento, estacionamento. O que mais? Nós temos lixo, uma série de outras coisas que vão acarregar. Tudo isso aí são os que a gente chama de relatório de impacto de vizinhança. Não é perguntar para o vizinho se ele quer que ele deixe instalar alguma coisa do seu lado. Entenderam, gente? Não é isso. Isso é um relatório científico feito por técnicos que vão mostrar que aquilo não vai trazer problema. Porque se por um acaso o funcionamento daquilo for diferente do que está escrito, para de funcionar. Tudo é assim. Tudo no preto, no branco. Sem problema nenhum. O poder público fica com resguarda o direito de preservar o munícipe que já está no local. Vocês não imaginem o que a gente tem escutado
escutado, né, da população com relação a todas essas questões. Hoje mesmo. Eu já escutei conversa. Fora de falar na questão da acessibilidade, que vocês falaram, né? A gente precisa marcar um outro dia para falar sobre isso, que é um outro assunto. Vocês não imaginam as coisas que a gente escuta com relação a isso. Então, na verdade, nós temos uma série de instrumentos que poderão ser utilizados, mas, na verdade, nós vamos ter que fazer vamos ter que trabalhar isso aí, nós vamos ter que delimitar isso aí, fazer as legislações específicas. Quando o mapa não ficou muito bom, né, mas dá para vocês terem uma ideia, eu vou precisar agora daquele negocinho lá que você falou. Se você... Aqui? Meu Deus, vamos lá. Opa, obrigado, hein? Então é o seguinte... Isso aqui é o mapa de Araçatuba, o mapa do município. Isso aqui mais claro que vocês estão vendo é a área da represa. Ela entra aqui nos afluentes. Então nós definimos que essa área azul mais clara aqui, isso aqui foi feito uma limitação, uma delimitação. Vocês estão vendo aqui, aqui é o limite com Birigui e tal. Então essa área aqui a gente chamaria de uma área basicamente rural. Nós vamos trabalhar isso aqui como uma área rural. Ela foi definida para usos específicos de desenvolvimento regional, mas de característica mais rural. Essa área mais azul que você está vendo aqui, é uma área que nós chamamos de... não está dando para mim ler, Andréia. Isso. Seria a zona de desenvolvimento regional. Por quê? Porque o que acontece aqui, nessa grande zona, nessa macrozona, ela é para atender a região, não só Araçatuba, mas também toda a região. Então, os empreendimentos que nós temos nessa área são todos aqueles que vão fazer, nós fazemos a ligação com a região. Depois, uma terceira, a zona, a outra. Eu vou só mudar o mapa, por causa que a escala fica difícil, né? Eu vou só... Essa aqui, né? Isto. Então, nós temos ainda essa Z4 aqui que nós falamos, que é a zona de implementação de desenvolvimento regional, né, aquela logística. Aqui nós temos uma zona 3. Não entendi? Isto. Aqui é o seguinte, gente. Vocês lembram aqui do lado de lá da rodovia? Né, aquela região lá é uma região geralmente usada para indústrias e tal. Mas o que a gente gostaria... Então, ali até pode acontecer de ter empreendimentos habitacionais, como já tem São José, etc., Mão Divina e Ezequiel Barbosa, mas o problema todo é que a ocupação ali tem que ser muito controlada, porque senão vai virar um problema. Porque cada vez que você implanta um loteamento aqui, por exemplo, residencial, igual isso aqui, por exemplo, você cria um problema aqui, muito sério de circulação, de veículos. Então, uma coisa controlada, não quer dizer que não pode fazer. Então, isso aqui pode, isso aqui está dentro do perímetro urbano. A outra área seria essa Z2, que está aqui, ó, ela contorna toda essa área central aqui. Ó. Essa área central é a Z1. Essa área Z2 tem uma outra característica. Isto, é uma área de ocupação condicionada. Nós vamos estar trabalhando com os instrumentos aqui dentro. E depois na zona 1, que é a zona, vamos dizer assim, que atende todas as características, que a gente tem todo tipo de benefício, nós temos todo tipo de infraestrutura, tudo ali está ali, né? Desde equipamentos públicos, equipamentos particulares, supermercados, grandes supermercados, tudo isso aí está mais ou menos nessa região aqui. Então, essa zona aqui, nós classificamos em Z1, que é a zona de ocupação induzida. Por que nós estamos fazendo isso? Muitas áreas aqui dentro nós temos problemas e nós precisamos dinamizar o que nós estamos fazendo aqui. Então, nós vamos trabalhar em cima desses instrumentos com isso aí. Fora isso aí, gente, essas grandes linhas de ação e que vocês vão ter tranquilidade, o acesso essa legislação está toda disponível para vocês no site da Câmara e da Prefeitura, só vocês procurarem, vocês conseguem esses mesmos gráficos, dá para fazer a impressão,
não tem problema nenhum, não está nada seguro lá, né? Então, é tranquilamente fazer. Mas, além dessas macrozonas, dessas 5 macrozonas que nós falamos, então são, de certa maneira, 2 características de uso rural, que é aquela macrozona 5 e a 4. Né? E depois as 3, 2 e 1, que são dentro do perímetro urbano. Se você vai fazer uma modificação numa área dessa aqui azul, por exemplo, e transformar essa área aqui numa área desse tipo aqui, é aquilo que nós falamos, nós vamos ter que negociar. Então, nós temos alguns empreendimentos aqui, nós vamos ver no outro mapa, que fica um pouquinho mais tranquilo, que ainda é uma subdivisão daquilo que nós fizemos. Essa grande área aqui que vocês estão vendo, é aquela área azul que nós vimos lá. Esta área aqui. Mas ela está subdividida em áreas ou em zonas específicas. Por exemplo, essa questão de verdinho aqui, que vocês estão vendo aqui, nessa região aqui. Isto aqui tudo é o que é a bacia do Ribeirão Baguaçu. O Ribeirão Baguaçu, no plano diretor anterior, era proibido fazer qualquer tipo de investimento nessa área. Mas, nesse plano, nós entendemos que nós devemos permitir a ocupação dessa área, desde que seja uma ocupação sustentável. Para isso, então, nós estamos fazendo um estudo agora, para poder fazer os regulamentos dessas áreas. Então, vai acontecer desde que não polua o rio. Por quê? 70% da nossa água continua sendo do Baguaçu. E vai continuar. Embora venha água não sei de onde, mas vai continuar isso aí. Ninguém consegue mudar um sistema inteiro da cidade, até de uma estupidez. Tá certo? E quem falar o contrário, está brincando. Né? Então, na verdade, nós vamos manter isso aqui. Poderá acontecer a ocupação nessas regiões, mas elas serão extremamente controladas, extremamente monitoradas. Vai ser um negócio bem complexo. Tá? Mas não vamos deixar de permitir o desenvolvimento da cidade. Por quê? Porque nós temos alguns problemas. Aqui, por exemplo, nessa região aqui, ó, nós chamamos isso aqui de zona de interesse turístico. É a região ali do Veleiro, né? Aquela região toda lá, porque lá o interesse nosso é realmente turístico, é toda essa borda aqui. Né? Toda essa borda aqui, nós temos interesse nisso. Mas tudo absolutamente controlado. Nós temos essa outra região aqui mais roxa, que vocês estão vendo, é o que nós chamamos de interesse logístico. É exatamente onde se encaixa toda a área aí que tem a questão do acesso ao porto, a questão do aeroporto que está aqui, a questão da ferrovia que passa por aqui. Então, nós temos das rodovias, vamos dizer assim, seriam eixos, né? E esses eixos que se adentram aqui através de algumas estradas municipais. E você pega aqui algumas das destilarias que nós temos no nosso município. Então, isso aí também vai ser um outro tipo diferente da ocupação que nós vamos poder fazer aqui. É completamente diferente. E dentro, aumentando ainda a escala, dentro dessas áreas, aqui a área verde que eu falei para vocês, né, as áreas de interesse ambiental, nós vamos ter áreas aqui, ali do lado do CEAGESP, o CEAGESP está aqui, indo até entre Rondon e a própria a Caserta aqui, né? Nós vamos ter esta área que nós chamamos de interesse histórico também, porque existe alguns monumentos históricos, tanto aqui em Taveira, nesse caminho histórico de Taveira aqui, ela tem alguns elementos importantes aqui, que nós pretendemos preservar. Mas, então, essa ocupação, nós vamos tentar fazer uma ocupação de um turismo também orientado, com características de preservação, tudo. Além disso aqui, indo aqui para a Água Limpa, aquela região da Água Limpa também, eu acho interessante fazer também essa questão de preservar essas áreas e fazer... Se você vai fazer um tipo de empreendimento aqui, você tem que fazer um empreendimento com vistas também a isso aí. Né? Aqui, por exemplo, nós temos áreas industriais, essas roxas aqui, que já são específicas. E nós temos uma zona aqui que é do aeroporto. Isso aqui, por exemplo, está delimitando o crescimento da cidade. Nós não podemos mais vir para cá. Nós não podemos mais vir para cá. Aqui, ó, nós temos o lixão e o aterro sanitário. Aqui nós temos o tratamento de esgotos.
essa faixa verde que nós colocamos aqui, ela proíbe todo tipo de ocupação daqui para lá. É impossível. Nós não vamos poder. Se nós fizermos a ocupação nessa região, nós podemos inviabilizar isso aqui para o resto. E o investimento que foi feito lá é extremamente amplo. Então, a área de desenvolvimento poderia ser, por exemplo, essa região aqui, do Machado de Melo, essa região aqui, e por isso que nós estamos fazendo toda vamos dizer assim, essa viabilização dessas regiões aqui que estão na cabeceira do Baguaçu. De qualquer maneira, cada uma dessas áreas vai ter que ser ainda feito um decreto, nós vamos ter que estar detalhando isso e vai ter que contar com a participação de vocês. Uma coisa que é importante, que a gente falou muito e que os vereadores aqui fizeram, é que nós tínhamos proposto para fazer alguns instrumentos, como, por exemplo, o uso oneroso, nós tínhamos estabelecido alguns coeficientes. Então, eu só queria que vocês tivessem ideia do que significa taxa de ocupação. Alguém já ouviu falar sobre isso? Ou esse outro aqui, coeficiente de aproveitamento? Alguém já ouviu falar sobre isso? Isso é importante. A taxa de ocupação é o percentual, numa linguagem mais simples, assim, ó. Acompanha o que eu estou falando. É a porcentagem de construção que você pode ter dentro de um terreno. Então, a taxa de ocupação é a divisão da área da projeção da casa, dividido pela área do terreno, multiplicado por 100. Se eu falo para você que você tem um terreno de 1.000 metros quadrados, você tem um terreno de 1.000 metros quadrados, e a taxa de ocupação é 80%, pode ocupar desse terreno de 1.000 metros a projeção de 800 metros quadrados. O resto você não vai poder ocupar. Então isso chama-se taxa de ocupação. Eu não estou falando se ele tem sobrado, se não tem. Tá? Você vai fazer um edifício, a taxa de ocupação, então, a projeção dele, você só pode ocupar 80% do terreno. Vai ter lugares que vai poder ocupar só 50%. E vai ter lugares que você só vai poder ocupar 30%. Nas áreas, por exemplo, nas áreas rurais, tudo isso aí, que você tem que manter a drenagem, ou seja, a água entrando no solo. Mas junto dessa taxa de ocupação tem um outro conceito, que é o do coeficiente de aproveitamento. O coeficiente de aproveitamento é um número pelo qual você multiplica a área do terreno. Pega um número, seu coeficiente, você multiplica pela área do seu terreno e você vai ver a área construída que você tem, que você pode construir naquele terreno. Novamente o nosso exemplo, você tem um terreno de 1.000 metros, para facilitar a conta, né? Então, você tem um coeficiente 5. Então, você multiplica 5 vezes 1.000, você pode ter um empreendimento ali de 5.000 metros quadrados. Obviamente que você vai ter que compor isto com a taxa de ocupação. Você não pode ocupar o 100%. Em alguns casos, pode até ocupar 100% no caso da área aqui, da área central. Mas então você tem que guardar esse conceito. Taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento. Isso é fundamental para tudo que a gente for falar agora. Então, esses dois conceitos são fundamentais e que nós vamos ter que trabalhar. Quando foi feita a aprovação aqui na Câmara, nós tínhamos proposto uma taxa de ocupação e um coeficiente de aproveitamento X, que agora não vem ao caso falar. E aí os vereadores mudaram, fizeram um substitutivo, criaram um valor tão alto que era a mesma coisa que não tivesse. Ou seja, era a mesma coisa, é melhor não ter. Tipo, colocou, não lembro, acho que foi 5 ou 10, né? Então, a coisa ficou tão estúpida que, infelizmente, nós tivemos que vetar. O município teve que vetar. Então, nós vamos ter que fazer ainda um trabalho junto com a sociedade civil para poder organizar esses índices. E nisso vocês têm que entender como funciona para poder saber como que vai acontecer o processo. Nós vamos precisar da participação de vocês, da Associação dos Engenheiros, de vocês e de outras organizações. Porque nós temos que fazer isso, senão não viabiliza a legislação. Ela vai ficar atrapalhada. Agora, por que isso é importante, pessoal? Por que é importante você ter proteção no sentido desses índices? Por que é importante ter uma regulamentação? Você faz um bruta do investimento, faz uma maravilha. Infelizmente, o Beto não está aqui, né?
Mas, quando foi retirada, foi uma coisa feita pelas construtoras, a retirada da lei de zoneamento. Foi uma grande perda para o município. Foi uma perda muito grande, porque ela, em vez de inibir, ela ia só cuidar, na verdade, da cidade. Ela ia coordenar, organizar isso. O que aconteceu? Hoje, um dos melhores prédios, se não for o melhor prédio, o prédio de mais alto custo em Araçatuba, vai ter o quê do lado? Uma casa de espetáculos. Eu tenho absoluta certeza que se a lei de zoneamento não tivesse sido revogada pela professora Germínia, que solicitou a retirada do processo, a revogação, e o pessoal achou que politicamente seria interessante, isso não estaria acontecendo. Aquilo teria sido usado de uma maneira diferente. Sim, senhor. Então, agora imagine você que investiu uma fortuna para comprar um apartamento ali. Vai ser uma delícia. Você vai morar do lado de uma boate. Comendo a coisa ali, como se fosse a avenida. Sabe a avenida ali? Todo fim de semana. Aquele monte de carro. Uma delícia. Sonzão, legal, tal. Tudo isso, por isso que a gente tem que ver a questão do direito de vizinhança. Dessa questão do impacto. Mas, mesmo pensando isso, se tivesse a legislação, a gente já poderia ter segurado algumas coisas. Estão entendendo o que eu estou dizendo como proteção? Muitas vezes dá a impressão que o poder público está querendo fazer coisas para se beneficiar. Não, absolutamente. O interesse é proteger o assunto, você ter segurança nos seus investimentos. Vocês que vendem os imóveis, gostariam de ter essa segurança. De vender uma coisa e poder garantir para o seu cliente que aquilo não vai mudar. Isso só acontece se você tiver uma legislação eficiente. Então, a legislação do plano diretor, de uso de solo, as legislações urbanísticas, a função delas é exatamente fazer isso, preservar a propriedade. Então, basicamente, gente, o que eu tinha para apresentar para vocês era essa linha de pensamento. O que é o plano diretor no sentido dos objetivos. Porque, para você conhecer o plano diretor, você tem que ler o plano diretor. E ele está disponível no site da Câmara. Tá? No site da Prefeitura. No da Câmara é mais rápido, porque o download, às vezes, demora um pouquinho. Mas funciona perfeitamente, dá para vocês entrarem, verem. Né? Nós estamos à disposição de vocês para qualquer coisa. Mas o que eu quero dizer para vocês é que esse assunto está apenas começando. Nós vamos ter que fazer todas as legislações paralelas, obrigatórias de cada uma das áreas. Agora, uma coisa é certa, não vai dar para fazer qualquer coisa a mais na nossa cidade. Então, hoje, certidão de diretrizes, que é uma coisa que a gente costuma falar, que não servia para coisa nenhuma, certo? É um documento que se pedia, né? Ah, certidão, mas não tem lei, para que pedir a certidão de diretriz? Agora tem. Então, cada imóvel, a certidão de diretriz vai sair. Você pertence ao imóvel tal, está na zona tal, você tem que obedecer isso, assim. Então, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas a preservação do direito do adquirente vai ser muito maior. E nós estamos preservando a propriedade das pessoas. Alguma dúvida? Eu sei que ficou um pouco árido, mas se eu não fizesse pelo menos essa abordagem para vocês assim, de como a gente pensou, a gente não conseguiria sair do lugar. Com esses nomes que eu passei para vocês, essas definições, também vocês vão começar a entender o processo. No Ministério das Cidades, existe disponível o código, esse Estatuto das Cidades. Por favor, ninguém mais fala que tem que fazer Estatuto da Cidade de Araçatuba. Por favor, não tem. Nós temos que fazer plano diretor. Tá? Então, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. E entender que plano diretor é um organismo de orientação de investimento. É uma coisa de orientação, de organização. Pode dar a impressão que está atrapalhando, mas ele não vai atrapalhar. Ele vai orientar e ajudar a gente. Alguma dúvida? Estou aberto a alguma coisa, alguma pergunta? Pois não? Sim, pois não.
Isso, deixa eu explicar para você. Sim, é o seguinte. Na verdade, historicamente, quando foi feita a primeira mudança dos trilhos, que era onde o trilho passava por onde é a Valdemar Alves, hoje, que era o antigo ramal, ela entrou dentro do tecido urbano de Araçatuba. A linha ia até ali onde é o Colégio Degrau, no novo, né, passa ali a Odorinho Perenha, e ela entrava em direção ao... Isso, até tem uma ponte ainda lá de cimento. E ela não fazia aquela entrada lá no Nova York. A entrada acontecia... ela entrava pelo Panorama. E ia pegar o ramal, pegava ali o Temar e ia embora. Quando foi feito aquele que eles chamaram de retificação, eles pegaram a linha que estava fora do perímetro urbano e puxaram para dentro do Nova York, para dentro do Vila Nossa Senhora do Rosário, para o Vila Mendonça, para o Jardim Sumaré. E eles puxaram. Então, o que aconteceu com a linha de trem? Ela cortou o tecido urbano. Ela seccionou. E vocês também não são tão novinhos, né? Igual eu, né? Então, a gente lembra que depois da linha era outro assunto. Nós temos que admitir isso. Tanto aqui, como aqui. Certo ou não? Não existia nada. Então, era complicado. A partir do momento que tiramos, então, a linha, a questão é que existe, a faixa da linha são só 20 metros. Então, não dá nem para fazer avenida. Dá para fazer uma rua, meio larga. Mas só que é o seguinte. Não, calma. Agora, vai fazer uma rua que vai da onde para onde? Não vai, não. Percebe que não tem muito sentido? É uma rua meio boba. Ela não tem muito... O que o objetivo nosso era? Fazer com que essas áreas fossem vendidas mesmo, alienadas, de volta à população. Mas, como nós temos um problema do título, que a rede ferroviária não passou ainda, nós vamos vender, mas nós não temos como dar o título, que é o problema que está acontecendo aqui. Então, as pessoas não podem nem fazer unificação. É complicado. Nós temos aceitado as unificações, mas não dá para você registrar. Registra só o documento de transferência. Pode vir no pavimento, colocar umas plantas, organizar, sei lá. Eu acho que aí é uma questão de cuidado, né? Mas o objetivo seria alienar mesmo. O objetivo seria vender mesmo. Pegar, colocar aquelas áreas à venda, vender. E seria maravilhoso do que o povo ficar pedindo para nós as áreas. E todo mundo pede para fazer uma opção de coisa. E fica aquela porcaria, sempre. Ali é só, deixar a cidade voltar a ser o que era. Essa é a visão urbanística, tá? A visão urbanística. E porque também você fazer uma rua que passa daquele jeito lá, é uma rua que vai ficar parando em tudo quanto é lugar. É uma rua inócua. O importante seria dar a destinação final. O que você está falando é cuidar, né? Mas eu respondi a sua pergunta, né? Infelizmente, nós estamos tentando resolver isso. Mais alguma pergunta? Pois não? O Hospital Modelo, por me fala. Eu não falo nada. O Hospital Modelo, ele foi desapropriado pelo Estado, né? Ele hoje é uma estrutura que ficou sem uso durante mais de 40 anos, né, mais ou menos, mais de 30 anos. Então, ele tem problemas estruturais sérios que teriam que ser avaliados. Mas ele poderia ser utilizado, sim. Daria para ser utilizado. Existe, só que o investimento disso aí tudo é um investimento, isso sim é uma decisão política. E, tranquilamente, hoje nós não podemos nem usar esses instrumentos aqui, porque ele também precisaria fazer uma grande reformulação nele, né? Eu não posso nem dizer qual é a minha visão do Hospital Modelo, né? Eu não posso dizer, que é contrária à visão da Prefeitura hoje, né? Então, mas na verdade o Hospital Modelo estaria prontinho para fazer uma série de coisas rapidinhas ali e adaptar. Mas essa é uma opinião pessoal. Mas eles estão pensando em fazer, eu acho que uma venda, uma sessão, eu não sei exatamente. Isso aí está muito a nível de gabinete. Eu vou me eximir dessa resposta.
Eu não tenho esse nível de... O senhor mencionou a Valdemaral, eles iniciaram a pavimentação de uma pista, pararam e tal. E qual a ideia? É continuar, terminar. É um objetivo. Só que, na verdade, o problema nosso é que, como eu falei para vocês, existe um problema muito sério na administração pública. Ela não é eficiente, nem é eficaz, né? Por mais, existe um monte de gotejamento da riqueza municipal, né? Então, você perde. Nós não temos mais estrutura para isso. Você tem que contratar. Na verdade, o município, hoje, ele deveria ser um órgão gerenciador. Terceirizar todas as coisas e pronto, acabou. Sai muito mais barato para o município a terceirização. Muito mais barato. Está muito mais barato, por mais caro que seja o tratamento do lixo, está muito mais barato a questão do esgoto, sai muito mais barato para o município do que ele próprio fazer. Muito mais eficiente. Porque está sendo feito, a privatização está acontecendo. A privatização, por exemplo, do serviço de pavimentação, está acontecendo isso. Né? Isso aí está sendo feito, a pavimentação, o recapeamento, tudo isso aí é terceirizado. A terceirização está acontecendo, só que existe uma limitação de cofre público. Então, realmente, o gasto que nós temos com o pessoal é muito alto. É interessante, é um complicado. É um complicador, porque, na verdade, a municipalização trouxe muitos custos para o município. A municipalização da saúde, a municipalização da educação, né? Por exemplo, a educação obriga que você use 25% do seu orçamento global com a educação. É dinheiro, usa, mas é dinheiro demais, e você não pode tirar daquele dinheiro para colocar em outro lugar. Na saúde, mais, acho que 10%, 15% na saúde. Então, na verdade, gente, é muito complicado. Porque você tem 25, mais 15 já são 40. Os funcionários dá quase 60. Não sei como é que fica. Fica muito complicado. Você teria que fazer uma enxugada geral na máquina, mas aí é um outro assunto. É um outro assunto, Seria, na parte de plano diretor, seria a reestruturação administrativa, né? E isso também foi contemplado. Mais alguma questão? Então a gente coloca à disposição de vocês. Eu sei que não foi, eu não sei se foi claro o suficiente assim, mas eu acho que teria que ter um outro trabalho nosso, assim, um pouco mais ainda de detalhamento, mas seria fundamental que vocês pegassem a lei agora, lessem a lei a partir dessas explicações que eu dei, olharem os mapas e, se tiverem dúvidas, conversassem com a gente. Se quiserem marcar, nós estamos à disposição de vocês, tá? E vamos contar com vocês nessa segunda fase do trabalho. Tá bem? Nós agradecemos em nome da Prefeitura, tá? Muito obrigado pelo convite.